Olá, boa noite. Estamos aqui, pessoal. Começar a nossa live com a nutricionista Marcela Fagiani, falar um pouquinho sobre como a gente pode manter uma alimentação saudável nos tempos de pandemia, né? Querendo ou não, ainda estamos vivendo ele. Não sabemos quanto tempo vai durar, como vai ser, né? Ainda vai durar um tempinho. Mesmo a vacina estando aí. Deixa eu anexar aqui para vocês o nosso tema. Oi, Ana. Oi, Ivone. Sejam bem-vindas. Vou aqui, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou colocando o nosso tema. Vamos esperando a Marcela entrar. Como manter a alimentação. Quem aí, né, sabe que a nossa alimentação... Sabe qual é a alimentação saudável, né? Mas às vezes não faz, né? Isso é a grande maioria das pessoas, né? Geralmente saudável em tempos de pandemia. Deixa eu anexar aqui o nosso tema. Como eu faço para fixar o tema? Sempre tenho essa dúvida. Compartilhar link, desativar comentários. Oi, Elaine Pontalti está entrando. Marcela. Pode entrar. E aí, pessoal? Quem tem que... Oi, gente. Oi, Marcela, tudo bom? Tudo bem? Fica ruim me ver assim? Senão eu ponho ele de pezinho. É melhor de pé, que a imagem sua fica melhor. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tô bem também, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir certinho? Sim, tá tudo certo. E aí, minha voz como é que tá? Meu som? Tá bom, dá pra ouvir direitinho. Chamando aqui as pessoas, tô tentando fixar aqui o tema, né? Eu tenho uma dificuldade de fixar esse tema. Nunca eu consigo lembrar como é que é, mas eu vou colocar como comentário. E aí a gente vê como é que funciona. A gente geralmente, né, vou explicar um pouquinho aqui pro pessoal que tá entrando, né? A Marcela é uma nutricionista, ela vai contar depois um pouquinho da história dela, como que ela atende, como que funciona, né, os atendimentos, né? E a gente vai falar um pouquinho, primeiro, por que a gente, né, vai abordar esses temas dessa semana. Na clínica Acalmar, que é a proprietária, geralmente todo começo de ano nós fazemos uma semana de palestras. E como por causa da pandemia, né, não estamos podendo reunir, fazer esses encontros, então a gente teve a ideia de fazer essas palestras. É uma forma, né, de estar sempre levando informação, e é um assunto super conhecido, igual eu coloquei aqui, que as pessoas sabem que tem uma alimentação saudável, sabem o que é saudável, mais ou menos, de uma forma bem geral, mas optam por comer coisas que realmente não são e que sabem que faz mal, né? Então, a ideia, assim, geral, seria mais uma ideia para as pessoas terem uma ideia mais clara, né? Tirarem suas dúvidas, até porque nesse tempo de pandemia, né, com toda a pressão psicológica que ainda estamos vivendo e não sabemos como que vai resolver, né? Acaba jogando, né, um pouco dessa pressão nessa parte da alimentação. E aí é onde acontece os perigos, né, que está acontecendo durante todo esse tempo, que já vai um ano, né, Marcelo? Sim, sim. Exatamente. Tem quantas... aqui em cima que eu vejo quantas pessoas que tem, Elaine? É no olhinho aqui em cima? No olhinho 7. Aqui em cima. Então, acho que a gente aguarda um pouquinho para eu começar a falar. O que você acha? A gente já pode ir introduzindo. Geralmente o pessoal vai entrando depois, aí a gente já pode ir conversando, tá, sobre o tema, né? Já se apresenta, né? Explica um pouquinho da sua história e conte pra gente essas dicas e essas informações super necessárias. E no decorrer da live eu vou te passando algumas dúvidas que o pessoal mandou para mim, que geralmente os pacientes entram em contato e trazem para mim.
e a gente vai desenrolando, mas pode, vai com tudo. Tudo certo, então. Tô vendo que tem algumas pessoas conhecidas, alguns alunos meus. Sejam muito Legal. bem-vindos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, Elaine, porque é a minha primeira live. Eu Que ótimo! sou acostumada a falar com o público, mas não em live, né? Eu nunca fiz uma live. Sempre fazendo Sim, né, com as aulas no Google Meet né, e assim a gente tem seguido. Mas é muito boa a experiência, porque eu acho assim que qualquer tema que fosse proposto, as horas dedicadas ao estudo e ao preparo seriam as mesmas, né? E é muito bom que a gente aprende a cada temática, a cada... Porque assim, não só aprender o que é novo, mas reaprender o que já se sabe um pouco, né? com certeza. E Uhum. a pandemia trouxe muitos desafios, né? E Verdade. dentre eles, né, é a gente se adaptar a esse novo mundo de tecnologias, né? De conseguir estar mais próximo do público de alguma forma, né? E as lives são muito enriquecedoras para quem, né, não sabe nada do tema e para quem já sabe, eu acho que sempre algo a mais você aprende, você leva, né? Eu Uhum. vou falar da minha formação, então eu sou. Pode falar. As pessoas, Marcela, assim, geralmente o que acontece, né? Elas, igual a gente tá falando, elas sabem, né, um pouco do geral. Só que quando, nesse momento agora que a gente está vivendo, elas estão se preocupando mais com a saúde, né? Então, cada vez mais estão procurando entender um pouquinho da saúde, porque agora, querendo ou não, é fundamental que você tenha uma boa alimentação, que você tenha uma boa saúde física, uma boa saúde mental, emocional, porque tudo isso influi, né? E isso é de sempre. Só que agora, querendo ou não, a situação provocou com que as pessoas tenham mais consciência disso, né? E as lives Com surgiram certeza. um mãozinho para quem tá, né, na desculpa de ainda não começar. Fica bom? Sim, sim. Bom, eu vou me apresentar, vou começar me apresentando. Eu sou nutricionista, eu me formei em 2014 na UnoOeste, em Presidente Prudente. E aí, desde então, eu tô na luta, né? Estudando e tentando aprimorar né, os meus conhecimentos. Então, eu fiz a minha especialização, né, na parte clínica, então eu trabalho de certa forma com os casos, né, mais de doenças mesmo, mas a gente faz de tudo um pouco, né? Os fisicamente ativos fazem parte, porque hoje em dia a nossa população ela tá o quê? Predominantemente com doenças crônicas, né? A nossa população ela Sim, envelheceu ao longo dos anos e com esse envelhecimento, né, o que é natural, né, que a gente envelheça e tenha algumas doenças associadas. Né? Isso que a gente vai falar hoje, esse trabalho que você faz na sua clínica, é justamente para trazer uma maior qualidade de vida para essas pessoas, né? Porque o isso, envelhecimento verdade. ele vai ocorrer, né? Ele ocorre, ele é natural do nosso organismo, do nosso ciclo de vida, né? Mas se a gente pode Sim. minimizar as dores, né, e trazer mais conforto por meio da alimentação também, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Verdade, eu falo geralmente para as pessoas que envelhecer é normal. Me vai desenvelhecer com o novo, não é normal, né? Que as pessoas falam, É, mas eu tô vendo, é normal sentir dor, é normal ter problema de alimentação, é normal ter diabetes, é normal ter pressão alta. Não é normal. Quem escolhe essa, né, ser seguro é cada um, né? sim, sim, com certeza. E aí, desde então, depois que eu finalizei a minha especialização, eu entrei num programa de mestrado e eu concluí o meu mestrado. E atualmente eu estou em andamento com o meu doutorado e eu também trabalho na área de docência, né? Mas Legal. atualmente, depois de muita reflexão a respeito da pandemia e de muitas pessoas procurarem atendimento, eu moro em Santo Anastácio e o pessoal aqui havia procurado bastante atendimento, né, com relação à nutrição. Eu resolvi, então, abrir o meu consultório, né? Eu já atuo na área praticamente desde que eu me formei, eu vim atuando na área, só não tinha o meu consultório particular, né? E aí eu resolvi Sim. abrir. Então agora eu faço atendimento aqui em Santo Anastácio e também em Presidente Prudente. Eu tenho um espaço
né, compartilhado com uma amiga nutricionista, que a gente faz atendimentos, né, nesse consultório. Então, a gente tem atendido pacientes pós-Covid, por exemplo. A gente tem atendido as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, né? Tem também as alterações de colesterol, né? As pessoas que fazem alguma atividade física ou fisicamente ativos. Então, ultimamente eu tenho atuado com relação a esses atendimentos, né? Que é uma área que eu gosto muito. Sim. Essa área que você falou, né, engloba todo mundo, né? Então, assim, a alimentação, se a gente for pensar, a gente começou com ela desde a infância, né? Eu vejo muito assim pelas crianças, né? Quando a gente tem um filho, né? Nós estudamos o que o bebê pode comer, como o bebê pode comer, como introduzir a fruta, como introduzir aquilo. Então, no início, sempre todo mundo tem essa introdução à alimentação saudável, né? Que é o que a gente quer falar mais hoje na live. E o porquê que depois a gente começa a conhecer as coisas erradas, né? E acaba indo, né, para o caminho da alimentação errada, né? Que seria mais o que aconteceu na fase da fase de pandemia, né? Que eu penso assim, né? Depois você me dá uma orientação, mas no geral eu penso que a maioria das pessoas, elas vão com uma forma de fuga, né? Então, assim, a maioria das vezes a comida é uma fuga, né? Então, que nem você falou, você atende as pessoas que são ativas e que realmente têm consciência e faz realmente esse caminho certinho. E aqueles que já têm, que nem você falou, a hipertensão, a diabetes, são pessoas que, se você perguntar, eles têm consciência disso, mas é meio que uma fuga, eles irem para a alimentação inadequada, né? Mais ou menos seria isso mesmo? Sim, isso ocorre sim, claro. Eu acho que não só na época da pandemia. A gente sempre teve, né? Não vou dizer que é um problema, mas é algo que a gente, ser humano, acaba criando, né? Uma situação que a gente cria e que a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Apesar de ser muitas vezes gostoso, prazeroso, não é ideal que sempre eu faça da minha alimentação uma moeda de troca, né? Porque assim, muitas pessoas falam, eu não consigo perder peso. Mas daí, se você vai avaliar o histórico dela na busca da perda de peso, essa pessoa, ela viveu de dietas restritivas, né? Então, assim, ela se permitia comer um doce a mais, e a hora que ela via, ela estava num buraco negro, né? Então, por quê? Porque ela não mantinha uma rotina de alimentação adequada ao longo dos dias, né? E as pessoas às vezes se restringem tanto em um momento de estresse, né? Em um momento em que se vê num mato sem cachorro, digamos assim, né? Nas dificuldades, é onde precisa de ter uma válvula de escape. E aí, muitas vezes, é o que acontece. A comida acaba servindo, né, como a válvula de escape. E a gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa ter uma rotina. O ser humano, né, por mais que a gente lute e algumas pessoas falem que a rotina não é adequada, que a rotina não é algo bom, mas nós, seres humanos, a gente vive da rotina, né? E assim, a gente precisa ser com a alimentação, com a atividade física, né, com tudo aquilo que às vezes no começo não nos dá prazer, mas que ao passar do tempo praticando aquilo se torna algo habitual da nossa vida, né? É isso, é verdade. E graças a Deus nós somos pessoas adaptáveis, né? Muitas pessoas falam, eu não vou conseguir fazer dieta, né? Mas eu, né, como fisioterapeuta, pela área assim que eu trabalho, eu vejo muito que as pessoas, quando elas vão fazer dietas, elas sofrem demais, né? Então, assim, é uma coisa como você tira, uma coisa muito brusca. E eu acho que tudo que é muito brusco não tem uma resposta muito legal lá na frente, né? Porque realmente é muito difícil você tirar uma coisa que você gosta, uma comida que você gosta. Às vezes tem comidas que são de família. Minha família, quando se reúne, faz aquela comida, eu não vou poder comer daquela comida. Então, mexe até com o psicológico muito das pessoas, né? E isso meio que vira uma tensão. Então, eu vejo que a maioria deles, quando
terminam a dieta, eles querem desesperadamente comer, né? E eu acho que isso é uma das dificuldades de você ter uma reeducação, porque eles não aprendem a comer saudável, eles são obrigados a comer aquilo e pronto, né? Então eu acho que dependendo de como é colocado isso também, é uma forma legal de as pessoas entenderem, né? E não sofrerem tanto, porque tudo que a gente sofre, a gente não é muito bom, não é uma memória muito boa pra gente, ainda mais com relação à alimentação, né? Sim, essa questão que você pontuou é uma coisa que eu trabalho muito nas orientações de consultório, né? É que a gente tem que ter o que a gente fala que é a comensalidade, que é justamente isso que você falou. É sentar na mesa com a família para comer, é prestar atenção no que se está comendo, né? E, por exemplo, puxa, eu não gosto de aveia, vamos supor, aveia é um alimento aleatório, né? Não gosto de aveia, mas se eu começar aos poucos, olha, hoje eu vou fazer uma preparação que eu goste e eu vou incluir aveia. Vamos fazer um teste, né? Eu não preciso de uma vez incluir alimentos que eu não gosto. E eu também não tenho que gostar de tudo. Mas eu posso experimentar. E aos poucos eu vou experimentando, até porque uma coisa que você falou que é muito bacana é a questão do paladar das crianças, né? Às vezes a gente Uhum. não gosta de determinado alimento porque a gente, às vezes, nunca provou. O nosso paladar não é acostumado com aquilo, então a gente cria aquela barreira. E isso eu não gosto, isso não entra na minha casa. Mas, dependendo da forma como a gente introduz esse alimento e que a gente começa a trabalhar, né, com essa introdução, até mesmo depois de adulto, né, depois que a gente cresce, porque a gente muda o Sim, nosso paladar ao longo da nossa história, da nossa evolução, eu consigo verdade. aos poucos, sim, ir mudando, né, o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, é muito importante Sim. experimentar novos alimentos, novas preparações, né? Para a gente também Nossa, ter conhecimento do que gosta ou não gosta depois de um tempo. é verdade. Eu tiro por mim, né, que eu não gostava muito de pepino, mas eu não lembro de comer pepino, né, assim, na minha história. Mas sempre introduzi muita alimentação saudável, meu pai também, só que eu não lembrava muito do pepino. E eu comecei a comer o pepino depois de um tempo, e no começo a gente estranha mesmo. E hoje eu acho ele gostoso. É muito engraçado como muda, né, isso aí que você falou, o nosso paladar, ele se adapta, ele muda. E a gente, é igual quando é criança, gosta de tipo de comida, quando a gente vai crescendo, aquela comida já não é muito gostosa, a gente já escolhe outros tipos de comida, né? Então, tudo é o ponto de vista que você vê, né? Você querer aquilo, você querer mudar, você querer adaptar. E você saber que aquilo Sim, faz bem. Ou misturar, né? Eu penso muito assim, coisas que eu não gosto de comer, eu tento misturar com uma coisa que é mais gostosa, que vai deixar aquilo mais atrativo. E eu consigo comer e depois eu acabo gostando, né? Porque tem muito aquele pessoal que sim, nunca comia, né? O que é totalmente sim, errado. É o preconceito sim. daquela comida. É, e Acontece às muito, né? vezes, até como você falou, que você não gostava muito do pepino. Talvez é porque você sempre comeu ele de uma forma específica. Mas a partir do Uhum. momento que você começou a experimentar novas formas de fazer, você muda, né, a forma de olhar, a forma de experimentar. Então, aí você consegue também introduzindo novos alimentos. É verdade. E aí fica gostoso, né? A gente fala que depois a gente fala, nossa, mas eu não gostava desse jeito, agora eu consigo comer. Né? Eu acho bem interessante. E eu penso assim, que nem eu falei, né, das crianças. As crianças, elas não comem o que elas querem. A gente vai colocando para elas experimentarem. Como elas não têm nada muito específico, elas vão Uhum. adquirindo aquilo. É igual quando coloca uma criança para mamar muito leite, muito doce, né? Eu tiro assim, da minha família, gosta muito de doce. Então, a gente acaba viciando, né? Porque eu acho que assim, essas coisas de açúcar, eles são meio que viciantes mesmo, né? Então, eu vejo muito assim, as minhas primas que não tiveram, né, o leite e tal, e que tiveram muito uso de mamadeira, desses, né, esses gagal aí da vida muito doce, elas já gostam muito de Uhum. coisas adocicadas. Então, às vezes, pode ser um vício, né, um vício alimentar. Existe realmente esses vícios alimentares que a gente vai adquirindo durante a vida e depois fica muito mais difícil de tirar. Sim. Isso pode acontecer, até porque as crianças elas têm uma facilidade maior para o paladar doce, né? E aí acaba que assim, as crianças, eu digo assim que elas são umas esponjinhas, né? O que elas veem, o que é rotina,
elas absorvem mesmo e elas pegam aquilo para elas, né? Então, a criança ela vai crescendo e ela vai tendo como rotina comer aquilo. E aí ela passa a perceber que o mundo das outras crianças é diferente quando ela vai para a escola, que é onde eles começam a trocar o lanche, né? Começa a conhecer outras coisas. E aí é onde tem né, uma outra mudança aí de escolha alimentar, né? Sim, verdade. Aí acaba que E aí realmente muda, né? sim. E aí a gente, voltando, né, para o assunto da pandemia, a gente percebe, assim, na prática, né, que, de fato, a pandemia, ela tem influenciado tanto nas escolhas quanto na quantidade de consumo e que, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão preocupadas com a forma como está se alimentando ou a forma como está conduzindo a sua rotina de maneira geral, por outro lado, a gente também tem muitas pessoas que ainda não se deram conta da importância de se manter, né, uma alimentação saudável, de ter aí uma prática regular de atividade física. Então, a gente tem esses dois lados da moeda, né? Uhum, caminham meio que juntos, né? Sim, Infelizmente, eu sim, vejo muito assim, pelos alunos, né? Eu falo com as experiências mais pelas pessoas que a gente tem mais contato, mais paciente, aluno, né? Que muitos deles não entendem essa correlação, né? Não adianta você fazer exercício se você não tem uma alimentação saudável. Não adianta você ter uma alimentação saudável se você não fizer um exercício para andarem junto, né? Então, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar, eu já faço um exercício. Então, não adianta você estar cuidando de um lado e do outro lado você está meio que estragando, né? Então, eu vejo muito essa diferença das pessoas associarem isso, né? Esse caminho, ele é junto, ele é em conjunto, na verdade, funciona junto. sim, Porque muitos alimentos ajudam muito no meu corpo, principalmente quando a maioria das pessoas que eu atendo, elas vêm com muitas dores, né? Então, eu percebo que aqueles que se alimentam melhor, eles melhoram mais rápido dessas dores. E os que meio sim. que tudo, final de semana, então, nem se fala, eles não melhoram. Eles vão, o negócio vai mais devagar, mais lento. Vai Inclusive, numa constante, né? inclusive é até uma queixa deles, né? Por que eles demoram? Por que, né? Aí eu falo muito disso da alimentação, né? Eu oriento eles a procurar corrigir a alimentação, não tirar o que eles gostam, mas tentar conciliar um pouquino, fazer o dia do lixo, que eles falam, que eu falo que é o dia da alegria, né? Porque dia do lixo você já foi coisa gostosa, né? Muda o nome. O dia da alegria tem poucos dias do que o outro dia é mais tranquilo, né? Mais saudável. Essa orientação que é o que muitas pessoas não têm aquela resistência de aceitar, né? De ir pro Sim, caminho, né? sim. E E até a funciona. gente entra, a gente acaba entrando numa discussão, não de certa forma discussão, mas assim, algumas polêmicas. Por exemplo, quando surgiu a pandemia, começaram a se falar em imunomoduladores milagrosos, né? Toma isso porque isso não dá Covid, toma aquilo porque aquilo não dá Covid, come aquilo. E assim, os estudos mostram que não há uma comprovação, não há uma receita de bolo. Eu posso ter uma alimentação equilibrada, posso consumir diversas vitaminas e minerais e posso me contaminar sim, né, pela Covid. Então, assim, quando a gente. Eu acho assim, a gente tem que ter uma alimentação adequada de uma maneira geral, né? Para que se a Covid vir, se ela se instalar, né, a gente ter sintomas, que a gente consiga se recuperar o mais rápido possível, né? Uhum, E verdade. aí, dentro dessas vitaminas, desses minerais, né, a gente tem aí estudos para tratamento pós-Covid, que pode auxiliar na recuperação, ou seja, agir naquela inflamação que a gente estava conversando, né, quando a gente se falou para combinar a live. Então, assim, esses Sim. alimentos que auxiliam para reduzir essa inflamação e que eles relatam para uso com relação à Covid são, na verdade, alimentos e vitaminas e minerais, né, que eles ajudam a inflamação, a reduzir a inflamação de uma maneira geral,
né? Então, que seria o quê? Vitamina C, por exemplo, que a gente encontra nas frutas cítricas, né? Seria a vitamina D, que tem a forma dela mais importante, aquela que a gente consegue ativar a partir do contato com, né, o raio solar, Sim. né? Alguns minerais, como o zinco, né, que é encontrado prevalentemente assim, em carnes, em produtos que são fontes de proteína, né? Sim. A gente tem também, por exemplo, vitamina A encontrada em alimentos amarelo-alaranjados, na gema do ovo, né? Então a gente tem uma série de vitaminas e minerais que auxiliam não só na COVID, mas na inflamação, a reduzir essa inflamação de uma maneira geral, né? Geral, sim. Uhum. E são coisas fáceis de encontrar, fáceis de ter em casa, né? Coisas assim que você Sim, realmente deve ter e deve consumir. Uns gostando sim. menos, outros gostando mais, né? Mas é uma coisa difícil de preparar, uma coisa pronta, se a gente for pensar, né? Isso, isso. E uma coisa muito importante para a gente falar aqui na live é que também a gente precisa manter um peso dentro mais, assim, mais próximo do ideal possível, né? Porque o aumento do peso, ele consequentemente traz o aumento da área de tecido adiposo, e o tecido adiposo, ele libera também algumas substâncias que levam à inflamação, né? Então, quando a gente tenta manter o peso o mais próximo possível do ideal, né? Não, porque a gente busque sempre não ter um sobrepeso ou uma obesidade. Claro que muitas vezes a gente não escolhe para ter isso, né? Mas se a gente puder trabalhar em cima disso, né? Manter um peso adequado, a gente consegue também, além de reduzir a dor, né? Que é o que você trabalha, pelo Sim, pelo peso que é menor, a gente consegue também, consequentemente, ter uma melhor alimentação e reduzir essa inflamação. sim. Porque parece que quando nós temos o peso mais elevado, além do peso nas articulações, no corpo em si, o corpo ele é mais inflamado, né? Parece que ele não absorve melhor os nutrientes, não absorve melhor, parece que a pessoa realmente tem mais dificuldade, né? E engraçado que as pessoas elas percebem que elas estão aumentando de peso, mas elas demoram muito para correr atrás daquilo, né? Então, realmente, às vezes vai demorar para ter uma resposta pelo tempo que elas demoraram para correr atrás daquilo, né? Que É é igual eu vi na sua página, procura-se mulheres que não têm tempo para se cuidar, algo do tipo assim, né? uhum. Que é tipo a população quase inteira, se a gente não fosse generalizar como mulher, né? Porque as pessoas elas sempre vão cuidar quando já tá muito lá na frente, tipo, né? Por que não olhou antes? Por que não cuidou antes? Porque a gente não tem tempo, né? A desculpa É, assim primordial. Eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo de olhar para minha alimentação. E hoje em dia eu vejo muito, Marcela, que a nossa vida tá corrida, né? Apesar que o pessoal tá. fala, teve a pandemia, a gente parou, né? Muita gente ficou em casa, teve as escolas, as aulas online, mas a vida da gente é uma correria constante. Então, assim, se É. eu não parar um tempo para privar o que eu tô comendo, muitas vezes as pessoas comem marmita, né? Às vezes Uhum. sabe nem como é a comida, às vezes passam mal, mas é porque eu não tenho tempo. Então, assim, não tem tempo de cuidar da alimentação, não tem tempo de fazer uma atividade física, não tem tempo de dormir bem, mas tem tempo para se estressar, porque passa o dia inteiro estressando. E aí o estresse, que é um outro fator muito importante, né? Que ajuda a gente a Sim, ganhar peso. Às vezes até nem comer. Eu é. vejo que muita gente não se alimenta, não almoça, não janta. Umas coisas assim que não dá para entender, né? E também E é a hora que a prejudicial, gente né? Isso, e a hora que a gente percebe, por exemplo, quando a gente não tira um tempo para cuidar da gente, por falta de tempo, exatamente, por isso que a gente está falando, né? Mas a hora que a gente vê, a gente está emendando o dia com a noite, o dia com o dia, e aí a hora que a gente vê, a gente está num ciclo tão estressante, e a hora que a gente se dá conta, que a gente percebe, as dores já estão instaladas, né? Seja por um motivo ou pelo outro, mas isso sim acontece, né? Sim. E muitas vezes, né, cada vez mais constante. Eu vejo assim que tá
muito constante isso. As pessoas elas estão cada vez mais inflamadas, mais acima do peso e com menos tempo, né? Mesmo elas sabendo da conscientização que elas têm que parar e por causa disso, meio que algumas, hoje em dia, eu vejo que estão tomando consciência por causa da pandemia, né? Então, assim, a pandemia, querendo ou não, ela veio dar um sacode, né? E muita gente, tipo, se cuida, porque senão vai pegar um negócio, é uma doença que não é muito legal. E aí, tá por medo de pegar o Covid, né? Nem porque não tem tempo, mas é por medo de pegar a doença, né? Então, deixa eu cuidar da minha alimentação, deixa eu cuidar. Se eu pegar essa doença, eu posso não resistir. Que, igual você falou, não é um parâmetro que a pessoa vai ficar bem. Mas ajuda um pouco, né? Sim, eu vejo assim que a pandemia, o que ela influenciou? A gente olhar, né, para aquelas pessoas que estão conseguindo fazer isso, né, para olhar um pouco para dentro de casa, por exemplo, né? Então, assim, às vezes a gente estava na correria de ficar fora de casa tanto tempo, tantas horas no dia, e agora a gente se viu um pouco mais dentro de casa em alguns casos, né? Então a gente começa a reparar, né, nas coisas que a gente precisa melhorar dentro de casa. E uma delas é a alimentação, né? Então eu sempre digo assim, é difícil, não é fácil. A gente precisa, para conseguir manter uma rotina, ter um planejamento, né? O planejamento, ele faz parte de tudo. Não só da questão de aquisição de alimentos, de comprar os alimentos, mas planejar a minha rotina ao longo da semana. Então, aquela meia hora, 40 minutos, eu vou tirar, sei lá, eu vou sentar lá na frente de casa e vou olhar o movimento, sei lá, um momento para mim, né? Então, vamos supor, 3 vezes na semana eu tenho um tempo para mim. Eu quero esse tempo para mim. E assim por diante para as outras tarefas, né? Eu até trouxe assim algumas ideias de planejamento de alimentação para o pessoal, né? Então, assim, quando a gente vai ao supermercado, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda estão pedindo os deliveries, né? Então, não está chegando aí lá, né? Para comprar. Mas se a gente for lá comprar, o que é legal a gente fazer? Uma lista de compras. Então a gente já vai com a lista prontinha, né? E a gente evitar aí em momentos que a gente que esteja mais próximo do horário que a gente vai se alimentar. Porque quando eu vou no mercado perto da hora do almoço, perto da hora do café da tarde, e tiver saindo alguma coisa diferente, sei lá, na padaria, eu vou comprar, porque eu vou estar com fome. Né? É verdade. A fome vai falar mais alto, dependendo do que tem mais próximo. É verdade. Então, né? Então eu posso planejar algumas estratégias assim. Né? Deixar para ir no dia da semana que eu saiba que está mais tranquilo. E se eu puder, claro, né? Eu vou longe desses horários que eu sei que algum alimento que não é tão saudável vai chamar minha atenção. Né? Verdade. É verdade. Isso é uma dica bem interessante para a gente se atentar, né? E prestar atenção realmente nisso, que aí acaba sendo um fator que leva a gente a ter um hábito errado, né? Mas pela fome, né? Igual minha mãe geralmente fala, que quando a gente tá com fome, a gente come o que tem na frente, né? Porque ninguém quer sentir fome. Então é meio que essa ideia mesmo, né? É bom a gente até se conscientizar, né? E correr atrás de planejar. Eu e meu marido, a gente tem um costume de todo final de semana organizar o que a gente vai comer. Então, durante a semana separa as verduras, né? Tira um pouquinho de carboidrato, coloca proteína. A gente sempre se focou muito nisso. No final de semana a gente tira um dia da alegria, né? Então, é legal porque não fica aquela pressão. Você come uma comida que você gosta, é prazeroso inteira e né? Mas essa dica é muito legal de quando você for fazer sua listinha, né? Eu falo que é o tempo de antigamente, né? Eu lembro quando eu era criança, a mãe sempre fazia uma listinha. E hoje em dia não custa nada pra gente fazer, até pra comprar realmente o que é saudável, né? Não ir fugindo. O olho vai chamando a gente pra outras coisas. Quando a gente já comprou. Vai comprar uma coisa no mercado, comprou mais outra coisa. Né? Não, até porque eu digo que a situação para ir no mercado não tá boa. Né? Porque cada semana que a gente vai no mercado novamente, os preços estão reajustados. É um susto a cada vez que a gente vai. Né? Então, é assim, verdade.
o que a gente pode fazer é planejar uma lista, né? Ou planejar até mesmo, montar uma planilhinha em casa, por exemplo, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, quais frutas que é mais fácil de eu comprar, de eu ter em casa? E aí eu distribuo as frutas ao longo do dia, né? Pode ser 3 frutas, né? Começa com 3. Aí, conforme você for se adaptando, você inclui uma a mais, né? Ou então, vamos supor, 3 frutas e pelo menos 2 legumes ou 2 verduras. Porque nas verduras, nas frutas e nos legumes, a gente tem bastante vitaminas e minerais, além das fibras, que vai ajudar a gente, né, a regular a função intestinal, o funcionamento do nosso intestino. Então, é muito importante que a gente inclua esses alimentos na nossa refeição ao longo da semana. Então, por exemplo, Sim. hoje eu vou comprar uva, vamos supor, comprar uva. E aí eu consigo usar essa uva, sei lá, por 3, 4 dias, dependendo do que eu comprar, do tanto que eu comprar. Né? E depois eu compro mamão, eu compro a banana, né? Frutas que eu sei que não vai estragar tão fácil e que eu consigo usar por alguns dias ali, né? O que Sim. que não adianta? O que não adianta, por exemplo, é eu ir no mercado, recebi ontem, fui no mercado hoje, comprei fruta para o mês inteiro, legume e verdura para o mês inteiro. Que muitas vezes, até chegar o próximo mês, já vai estar estragado. Então eu vou Verdade. desperdiçar, né? Vou desperdiçar o meu orçamento naquilo, né? E eu vou acabar nem usando. Não usufrui, né? Acaba se perdendo. E aí, a desculpa de que não comeu porque estragou. Né? Que tudo a gente joga na desculpa, Isso. né? Isso. Infelizmente. Então, É às vezes o verdade. pessoal fala, é tão caro comprar, né? É caro adquirir alguns vegetais. Mas, assim, existem algumas estratégias, tá? Para a gente Uhum. incentivar o consumo desses alimentos, por exemplo, a gente pode escolher alguns vegetais que não estragam tão fácil, que duram um pouquinho mais de tempo na geladeira. Por exemplo, para eu usar como verdura, eu posso fazer como verdura ou refogado um repolho, né? Sim, sim. Né? Uhum, legal. Eu posso intercalar ele com alface, né? Então, por exemplo, eu como repolho no almoço e alface na janta, né? E eu Entendi. tenho aí Uhum, por alguns dias esses vegetais na minha geladeira. Aí eu posso, por exemplo, comprar um repolho, uma alface e cenoura, né? Eu já tenho aí uhum, a mistura de cores desses vegetais, que vai trazer também alguns antioxidantes presentes, né? De acordo com a variação de cores desses vegetais, e que vão reduzir esse potencial inflamatório do estresse, né? sim, E aí eu legal. posso aliar, né? Eu posso aliar ali duas frutas ao dia, né? Diferentes, né? Para eu estar consumindo entre as refeições. Geralmente as frutas, Marcela, são nos horários dos lanches da manhã, lanche da tarde. Porque geralmente me perguntam muito isso. Eu posso comer fruta de manhã ou eu tenho que comer fruta nos horários da tarde, nos lanches da tarde? Se tem uma regrinha, uma forma Uhum. melhor de absorver as proteínas, né, os nutrientes das frutas, né? Uhum. Bom, na verdade a gente pode comer ao longo do dia, né? Não há uma regra. Vai muito da sua rotina, do seu hábito. Mas o que a Uhum, gente indica, nós nutricionistas, é que consuma a fruta mesmo, ao invés de fazer o suco, tá? Porque você consumindo a fruta, você consegue aproveitar melhor as vitaminas que tem ali, né? Algumas vitaminas, elas se perdem na água, né? Por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja. Quando eu coloco a água para fazer o suco, eu ali já perco algumas vitaminas depois de um tempo curto. Eu não consigo mais aproveitar, né? ai, E além disso também, eu não faço um suco de laranja com apenas uma laranja. Então eu uso várias laranjas, né? Então, o ideal para a gente ter um maior controle sobre isso é consumir a fruta mesmo. Então, eu posso, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, comer uma fruta, né? Eu posso estar adicionando um farelo de aveia para ajudar no meu funcionamento intestinal e também para regular a minha taxa de açúcar do sangue, né? Eu sim. posso, por Só de exemplo, aberto.
Isso, para os diabéticos é muito interessante. Então, assim, é uma banana, não é 3, 4 de uma vez. É uma, entendeu? Sim. Então, às vezes, Aham. falar é caro, mas assim, gente, é uma banana, não é a penca da banana, né? E aí eu consigo ter Entendo. fruta aí por alguns dias, né? Em casa, comendo dessa forma. Sim. Uma outra dúvida que eles perguntam muito para mim é assim, Marcela, por exemplo, né? Minha mãe. Minha mãe, ela ama fruta. Só que a minha mãe é desse tipo aí, né? Se deixar toda semana ela come. Ela gosta de comer muitas frutas. Por exemplo, às vezes eu comer uma fruta, várias frutas, chega a ser assim, vai aumentar a quantidade de glicose e acaba perdendo a função que seria boa, ou não? Pode comer fruta, né? Tranquilamente. Que nem a gente fala assim, mãe, come algumas uvas. Deixa ela comer, ela gosta muito de uva, então ela come inteiro. Então, às vezes, pode estar sendo ruim comer esse tanto de fruta ao mesmo tempo, ou não? Fruta ela é benéfica, não tem problema. Como que funciona essa Ah, relação? olha, a gente sempre orienta assim. Existe uma porção, né? Que a gente normalmente estabelece nas consultas junto com o paciente. Até para controlar as calorias, né? Não que a gente vai ver com uma calculadora contando caloria, não é isso, mas para a gente controlar melhor o que ele está consumindo, para ele ter consciência, criar essa consciência de alimentação equilibrada, então existem algumas quantidades, né? E assim, existem algumas frutas que o açúcar daquela fruta ele vai mais rapidamente para a corrente sanguínea. E existem outras que esse açúcar da fruta vai mais lentamente, né? Então, assim, dependendo de cada caso, a gente indica determinadas frutas a depender se a pessoa tem um diabetes ou não. Mas o que a gente indica é que se consuma uma fruta por horário, para não exagerar. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu só chupo laranja se eu sentar com o potinho lá e tiver pelo menos 3, né? É, Você pode distribuir essas laranjas ao longo do seu dia e não comer 3 numa sentada, né? Então, o ideal é que entendi. você distribua e não que você coma numa sentada as 3 laranjas. Uhum, entendi. E essas que são cachos, como que a gente faz quando é cacho? Cacho de Quando é uva, cacho, morango, mesma coisa? Quando é cacho, por exemplo, as uvas, né? Tem vários tipos de uvas. Tem umas que é, os bagos são maiores ou que são menores. Então, normalmente a gente fala que é em torno de 7 a 10, né, uvinhas. Vai depender do Ah, tá. tamanho aí da uva, né? E aí, assim, tomar cuidado, porque a uva também é uma fruta docinha, né? Ela tem um pouquinho mais Muito. de açúcar da fruta. Então, assim, Ah, se puder intercalar ela, né, com uma outra fruta, por exemplo, eu falo sempre da laranja porque ela é interessante que ela tem o bagaço. E aí o bagaço é uma parte muito importante para se consumir e que ajuda a regular esse açúcar que vai para nossa circulação sanguínea. Então eu posso sim. intercalar, por exemplo, depois do almoço eu chupei a uva e depois da janta eu vou escolher uma laranja, né? Também é uma outra opção. Sim, intercalando, come várias frutas diferentes, né? Com funções diferentes e ajuda em vez de ingerir várias de uma vez. Legal. Sim. E eu, assim, eu Pô, gostaria, antes da gente partir para o final, né? Que o pessoal depois vai acessar a live também. Eu gostaria que o pessoal refletisse muito sobre, assim, o que eu tenho feito para mudar a minha realidade perante a pandemia, né? A minha realidade de consumo de alimentos, a minha realidade de rotina. Então, assim, muitas vezes, a gente fala que tá ruim, mas ao mesmo tempo a gente não tá fazendo nada para mudar. Então a gente precisa mudar, aproveitar que teve essa pandemia que trouxe muitas experiências novas para todos nós, né? E tornar essa oportunidade como um momento de mudança mesmo, né? Começando aos poucos. é verdade. É verdade. Marcela, você falou do tempo. Você me controla aí no tempo, porque eu estou sem relógio. Pra gente. Tá. A gente ainda tem tempo? Aí dê uma olhadinha A pra gente mim. tem, a gente tem 10 minutos. Então, pronto. Isso é interessante. É uma dica que as pessoas querem mudar, mas às vezes não tomam atitudes e ações para isso, né? Então a mudança não vai acontecer nunca, né? Tá Sim, em parte delas, né?
essa ideia de mudar, né? Infelizmente é assim que funciona, pessoal. Vamos sempre tomar a frente das coisas. E uma outra dúvida, Marcela, o pessoal geralmente me pergunta muito, é se realmente existe alimentos inflamatórios. E a dúvida deles muito é com relação a gorduras trans e gorduras saturadas. O que que é isso? Por que eu não posso comer? Eu sei que eu não posso comer, mas o que é isso? Onde tem isso? Tem no bolo que eu vou comer, tem que falar muito que eu falo muito para eles que tem que ter cuidado com trigo, com açúcar e com sal, né? Então eles ficam um pouco nessa dúvida. Então, uma coisa até interessante que gera muita polêmica a respeito de gordura saturada é o uso da banha de porco, né? Que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas trocaram, por exemplo, o óleo vegetal pela banha de porco. E a banha, ela é uma gordura saturada, ou seja, ela vai aumentar tecido adiposo, que é a célula de gordura, ela vai elevar peso, né? Ela vai trazer todas as consequências do uso inadequado, assim como qualquer gordura. Então, às vezes as Sim, pessoas acham assim, tô fazendo um bom negócio, tô trocando, vamos supor, o óleo vegetal pela banha. Mas não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado com quantidade. sim. Tudo em quantidade menor, né? E às vezes, mesmo sendo menor, se o alimento não é tão saudável, nem adianta você consumir, que você vai estar se prejudicando. Interessante isso. Muita gente está usando mesmo a banha, né? Falava que era do uso de antigamente e agora meio que tá todo mundo adulto, né? É as informações erradas. Isso. A gente tem que ter cuidado com isso também. Tem muita informação hoje em dia e acaba, querendo ou não, a gente fica um pouco perdido e acaba indo, né, sem pesquisar, sem investigar com um profissional adequado, Sim. né, para poder orientar. Bem Sim, interessante. o que os estudos trazem é que as gorduras que não são, que são até anti-inflamatórias, é a fração de ômega 3, né? Que muitas pessoas acabam tomando a suplementação de ômega 3. Então, que está presente também nas carnes dos peixes, né? Mas aí são os peixes como o salmão, por exemplo, né? Que é um peixe que normalmente ele é da onde? Ele é de águas frias e profundas, então ele acaba produzindo esse tipo de gordura boa, né? Para manter a sua temperatura, né? Nessa água fria e tudo mais. E a Sim, gente tem, então, esse uso indiscriminado de banha hoje em dia. E, assim, hoje em dia eu vejo que a banha tá pior do que o óleo de coco, porque teve uma época que foi o boom do óleo de coco, né? Então, hoje eu vejo verdade. que as pessoas estão muito mais na banha do que no óleo de coco, né? E, Sim, assim, de certa forma, as gorduras, elas são inflamatórias. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a quantidade. Então, a banha de porco, ela não é benéfica, né? E assim, se a gente continuar consumindo da forma como está consumindo, a gente vai ter muitas pessoas ainda com quadros, por exemplo, de gordura no fígado, né? Que a gente conhece como esteatose hepática, com aumento do peso, né? Então, assim, consumir banha de porco não tem reduzido os índices de obesidade na nossa população. Pelo contrário, né, ela tá aumentando não só por isso, por outros fatores também. Mas continuar consumindo não vai mudar a nossa realidade. entendi. Uhum. A gente tem que ficar atento, né, realmente nas informações para poder a gente não acabar tentando se ajudar e acabar caindo no poço, né? Se prejudicando Sim, cada vez mais, que é o que e está assim, a acontecendo. gente. Isso, e a gente tem, né, essa questão das gorduras entre saturada e trans, a gente fala muito da questão de estrutura das moléculas, né? Então a gente entra numa temática mais aprofundada. Mas assim, as gorduras trans, a gente teve uma época aí que foi um boom de aparecer no rótulo dos alimentos lá, 0% de gorduras trans, né? É. Então, assim, Uhum. não é que ele não tem, ele tem uma quantidade que é dentro do que é esperado lá. Então, eles colocam na rotulagem, né, que é 0% gorduras trans. Mas, Entendi. assim, vamos parar para pensar. Hoje em dia, tudo é industrializado praticamente, né? É. Então, é um biscoito que eu como agora, é um outro alimento que eu como daqui a pouco, é um outro que eu como daqui a pouco. E ao todo, ao longo do dia, eu tenho um montante ali que eu consumi. Tanto de sódio, né? De gorduras trans, de outros tipos de substâncias que não são tão ideais para a gente estar consumindo ao longo do dia. Entendi.
Então, a gente já sabe que isso não faz bem, né? Já uma dica aí para vocês ficarem atentos. Eu sempre acho que comer comida mais saudável e natural, mais possível natural, é melhor do que os que são enlatados, industrializados, né? Porque realmente a gente não sabe se realmente é daquele jeito, se é feito daquele jeito, né? Então, realmente, Isso mesmo. ter cuidado, né? E o mais saudável possível é melhor, né? Com Eu relação digo aos assim, alimentos, pode pode falar. falar. Não, eu digo assim que a Os... industrialização, ela trouxe, né, para nós, para nossa população, que cresceu muito, né, uma possibilidade de adquirir alimentos, de conservar alimentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe consumir, né? Se a gente puder olhar os rótulos, né, a gente vai olhar lá na tabelinha o que tiver primeiro lá, normalmente é o que tem maior quantidade naquele produto. Então a gente consegue já estar comparando. Ah, por exemplo, qual biscoito tem menos gordura? Qual biscoito tem menos sal, né, na forma de sódio? Qual biscoito tem menos ou tem mais fibra, por exemplo? Então a gente consegue estar fazendo escolhas. Legal, sempre olhar o primeiro, né? O primeiro que aparece na informação nutricional. Isso, e a ordem abaixo, né? Ele vai mostrando do maior para o menor o que tem naquele produto. As pessoas não têm essa consciência de olhar, né? Aí naquele rótulozinho de informação nutricional. Que tá ali No dizendo pra máximo, gente ali, ó. No máximo a Né? validade. Muitas pessoas E olha olham, lá. no máximo a validade. Marcela, me oriente na nossa hora, ainda tem tempo? Faltam 4 minutos. 5 minutos? 4. Eu queria desde já também agradecer, né? Foi uma live assim bem esclarecedora, né? Eu gosto muito dessa parte de alimentação e eu acho muito interessante isso, né? Eu falo que cada vez mais eu tento conscientizar isso na cabecinha das pessoas porque é muito fundamental, é a sua saúde, você está lidando com a sua saúde. O que você coloca para dentro de você é a sua saúde, né? E aí você vai ter doenças ou não dependendo disso. Queria agradecer a você desde já, né, por se disponibilizar aí a fazer essa live, né? Quero lhe convidar para outras futuras, né, para a gente sempre estar abordando aqui. Que é muito interessante, tem muitas coisas para falar, né? E o tempo realmente sempre é muito curto, né? E queria agradecer a todo mundo que entrou, né? Que quiser deixar depois alguma dúvida, eu vou deixar, né, o link da página da Marcela aqui embaixo nas descrições, né? Porque sempre a gente aparece coisas, né, para poder tirar dúvida. E é isso, né? Agradecer a todo mundo. Se tiver dúvidas, estamos aqui para poder esclarecer. Marcela também. Queria dizer alguma coisa também? Só gostaria de agradecer a oportunidade de me colocar à disposição de todos que estavam aqui assistindo, né? Quem também entrar em contato com o nosso vídeo. Que eu tô aí para tirar as dúvidas sobre nutrição, sobre alimentação, porque o meu intuito é trazer maior qualidade de vida para as pessoas mesmo, né? Então a gente tá aí para ajudar, para agregar. Para agregar, né? E isso é legal, né? De a gente estar sempre juntando, porque tudo funciona em conjunto, né? Eu falo que a gente funciona com equipes multidisciplinar. Então, se você cuida de todos os patamares da sua vida, você tem uma vida saudável, né? Você tá bem, você tá saudável, você não vai ter problema com nada no futuro, porque a gente pensa muito no, hoje eu vou comer, amanhã eu cuido, amanhã nunca chega. Então, amanhã pode estar chegando. Chega com uma doença. Então, vamos evitar, né? Comer bem, comer coisas gostosas e de forma saudável, porque aí a gente não fica aquele peso na consciência de que tá fazendo coisa errada, porque a gente tá só se maltratando, né? Isso não é legal. É verdade. Né? E é isso então, meu bem. Muito obrigada por hoje, viu? Qualquer coisa, estamos juntas. Qualquer coisa que precisar. Pessoal, também, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, é muito, muito legal. Eu vou entrar em contato com você para tirar algumas dúvidas. Tá, a gente sempre, né? Um beijo, Marcela. Foi um prazer conhecer. Tchau. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau. Até as próximas. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo.